Esse é o canal Socialista Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. O tema desse vídeo é: o Brasil é um país soberano? Mas antes de ir para o tema propriamente dito, eu gostaria de falar para as senhoras e para os senhores que, diante dos fatos que estão acontecendo no mundo, em particular o ataque que a Rússia sofreu de drones da Ucrânia entre aspas, porque a Ucrânia não tem tecnologia para isso. Então, com certeza, foram países que formam a OTAN, que o objetivo da OTAN é o de fatiar a Rússia. Então, diante disso tudo, para falar para os senhores que todo dia eu vou estar postando um vídeo a partir de 6 horas da manhã. Então, ativa o seu sininho, né? Pode deixar um comentário de alguma dúvida que você tenha. Na minha humildade como cientista político, não tenho grande ano assim, livros publicados, ainda sou novo no ramo, mas eu posso dizer para os senhores que nós já estamos no modo de guerra, tá? A OTAN já está em guerra com a Rússia e a Ucrânia é usada para isso. Tá? Eventualmente eles têm soldados deles sim lá, muitos milicianos atuando, porque a nossa mídia patética, nossa mídia, bom, deixa por aí os adjetivos que senão piora, eles passam desinformação. Eles não falam, por exemplo, que 2 semanas atrás o helicóptero do Putin sofreu ataques também. E eles tiveram, se você acompanha aí nessa mídia patética, teve um ataque de drones lá e eles dizem que foram 41 bombardeios, aviões bombardeiros que eles acertaram. Mas depois começaram a falar que além dos 41 acertaram mais 13. Eu vou deixar aí no card do canal, vou deixar aí para você ver um canal que eu assisto bastante, é o Krasniok, que ele vai falar lá, na verdade foram 3 aviões bombardeios que foram atingidos, outros foram, mas são recuperados. Não teve nada disso de 15 outros aviões parados. O que causou isso tudo na Rússia, porque é um país muito grande e os ataques foram 4.000 quilômetros de distância. E é por isso que eu estou dizendo a Ucrânia não tem tecnologia para isso. E foi uma operação bem formada que pode não ter ter tantos danos assim. Mas moralmente foi, porque partiu do próprio território da Rússia, entendeu? E vocês vão ver também aí na mídia, eles já começaram a colocar que os traficantes aqui do Brasil têm ligação com grupos terroristas. E quando eles estão falando isso, pessoal, e tem tudo a ver com o tema de hoje, que é a soberania nacional, os Estados Unidos ele entra no país alegando terrorismo, né? Já vincularam hoje aí um pessoal da Al-Qaeda com uma ligação com o Comando Vermelho. Eles já estão há muito tempo fazendo esse paralelo aí de traficantes com grupos terroristas, porque eles podem entrar aqui no Brasil, botar bases, entendeu? Dizer que estão lutando contra o terrorismo, tá? Então, todo dia eu vou colocar um vídeo às 6 horas da manhã. Se você não for tão assim interessado, compartilha também. A maioria das pessoas que assistem o meu canal, apesar de ter bastante inscritos aí, os que assistem sempre estão colocando ali um likezinho, estão fazendo o possível, eu tenho certeza. Mas compartilha com outras pessoas que eventualmente gostem desse tema, porque a tendência é esse conflito aumentar. Ele vai aumentar.
tá? O objetivo da OTAN, como eu falei, é fatiar a Rússia. Sempre foi, desde a época que era a antiga União Soviética. Tem vários trabalhos acadêmicos sobre isso, gente que fazia esse trabalho quando a União Soviética acabou, em 1991, eles dizendo lá que, apesar disso, a OTAN ia continuar. Ela não só continuou, como ela ampliou a área dela, né? Novos países entraram e vai ser um tema recorrente. Isso daí, né, que está acontecendo, de ataques, vai ampliar, uma pressão enorme aqui no Brasil, principalmente porque os BRICS estão aqui agora. Então você vê aí a agência Moody's diminuiu a taxa de confiança, né, no mercado do Brasil. Eles anunciaram lá fora para os cidadãos estadunidenses aqui dentro tomarem cuidado com o risco de sequestro. E a nossa mídia Globo está ajudando a ampliar isso, né? Como se um traficante lá da Rocinha, alguém fosse pegar um estadunidense, sequestrá-lo, né? Todo mundo sabe que não tem esse lado político, mas eles estão querendo colocar isso para que seja mais efetiva a entrada de militares, né, aqui, porque realmente cada vez que passa mais você vê que os nossos militares, o objetivo deles é caçar comunistas. Eles também, não sei se vocês viram, disseram que tinham vários espiões russos, né, tinham vários espiões, mas não pegaram ninguém. Não pegaram ninguém. Né? Botaram um monte de espião, muitos espiões aqui no Brasil, que sei que lá, mas não pegaram ninguém. Onde é que estavam nossas forças de segurança? Estavam lá rastreando o celular de gente da esquerda, procurando saber onde estava o Jones Manuel, né? Que, aliás, eu vou fazer um outro vídeo aí sobre a esquerda, o que o PT está fazendo com as esquerdas, que é absurdo. Está monopolizando, já tem um tempo, mas agora está demais, né? Inclusive dizendo que o Jones Manuel, os carinha lá, que o Jones Manuel é financiado por grupos terroristas, viu? Bem de acordo com o que eles têm, uns caras de pau aí que nos enganaram, né? Tem umas figuras aí, que tem canais aqui do YouTube que eu era inscrito, assistia pontualmente, e agora estão fazendo esse jogo aí nojento mesmo, tá? Então vamos para a vinheta, desculpa aí pela introdução que ficou ampla, vamos para a vinheta para falar sobre a soberania nacional. Solta a vinheta. Então, pessoal, o que entendemos sobre um Estado soberano? O Estado soberano é aquele que toma suas próprias decisões. É o Estado-nação, o poder soberano do povo. Mas será que nós tomamos nossas decisões mesmo aqui no Brasil? Eu fiz um vídeo aí falando sobre o Brasil, uma eterna colônia, e não tiro nada sobre o que eu falei, inclusive podia até ampliar. E essa ampliação é justamente se nós somos um país soberano. O que nós temos aí é um sistema de farsa, né, que para dar o Brasil é um país democrático, onde você tem uma pobreza que cada vez aumenta mais. E você vê aqui, ó, eu vou dar um exemplo aqui de novo da antiga União Soviética, quando ela se desfez, que todo mundo falou, o Estado está inchado, vamos privatizar tudo. Então, quem for dessa época aí, lá nos anos 90, vai lembrar muito bem que a máfia russa, todo mundo se lembra, foram vários filmes de Hollywood Leco aí, vários filmes falando sobre a máfia russa, e muitos realmente aconteceram.
O Putin, o Boris Yeltsin, eu lembro do Boris Yeltsin dizendo que desde 1917 que nós temos uma ditadura aqui, aquela conversa toda de um liberal que estava lá dentro. A União Soviética quebrou uma série de motivos. Um deles, eu poderia destacar três, um deles foi esse grupo de pessoas aí, eram os liberais que estavam lá dentro forçando para quebrar. O outro também foi as sanções, os embargos que ela sofria, e o também não atualizou a sua indústria, né? O toyotismo acabou todo mundo diz que foi por causa de Chernobyl, não, mas foi a atualização das suas indústrias, tá? Você fazia compras por encomenda. Eles não atualizaram isso. Mas é um assunto para um outro vídeo para você entender o que realmente aconteceu. Os chineses estudaram isso e colocaram em prática. Pô, o que aconteceu com a antiga União Soviética? Por que quebrou? E aí você vê uns camaradas aqui, que lá eles fizeram a revolução, aqui não foi feito, e ainda tem acha da capacidade acadêmica de dizer, não, eles não são socialistas, eles não são isso não, enche a boca para falar de uma coisa que a gente não teve, né? Então, a máfia entrou lá, e é o que acontece aqui no Brasil, gente. Todo mundo fica falando de Estado mínimo, tá aí o Estado mínimo, com mínimo de polícia, mínimo de educação, daqui a pouco a gente vai ficar sem professores, o mínimo de médicos, tá aí o Estado mínimo que o povo brasileiro quer. Por isso que eu falo, o que tem aí, a violência tá muito... Faltam 20 mil policiais só no Rio de Janeiro, tem outros vídeos falando isso. Até o ano de 2040, já de professores, a minha mãe era professora, tinha 2 matrículas, ia de um lado, porque naquela época você não tinha um aporte para sua passagem, não tinha esse negócio, você tinha que pagar. Então ela recebia o salário dela e pagava também por sua locomoção. Ela ia de trem em outros lugares distantes aqui para dar aula. E que na minha época também não tinha creche não, viu? Creche é uma invenção socialista. Então eu ia com a minha mãe para ela dar aula, ficava no local, às vezes eu ia para o trabalho do meu pai. Não tinha creche, agora está tendo. E daqui a pouco acaba também, porque o povo brasileiro quer o Estado mínimo. Já privatizamos aí mais de 4 mil estatais e ainda continuam todo dia. A mídia coloca dizendo que nossas indústrias, que as nossas estatais estão dando prejuízo. Para quê? Para eles venderem para os amigos dele, e os amigos deles que compram pagam o salário desses caras. Tá certo? É desse jeito. Então nós não temos uma soberania a nível de tecnologia. Quem manda no Brasil aqui, são os bancos, e aí quando eu falo de banco, mercado financeiro, você já pode incluir a zona que está. Uma zona. O que pode ser incluído aí? Vamos incluir as bets, tá? Já tem lá o Ciro Nogueira, que é um parlamentar que já está, né? Estão provando lá, parece que tiraram ele da CPI das bets, né? Que viajou de lá. Ou seja, esses caras estão dentro do mercado financeiro. Tem esse monte de banco digital aí, nossa senhora. Esses 2 grupos aí você já pode incluir nisso daí, tá? Você já pode incluir, quando eu falar aqui de mercado financeiro, são os bancos, as bets, essas fintechs aí. O pessoal do agro, que é aquele pessoal também que... vai desmatando tudo, que o problema diretamente não é sim com o pessoal do agro. O Brasil tem, mas acontece que eles plantam coisa, não é para o povo brasileiro, é para fora. E se você realmente não tem interesse em saber o que acontece na política do seu país, então não pode reclamar porque que o café está caro.
De repente você ia saber por que o café está caro, porque lá no Vietnã teve que é um dos maiores produtores do mundo, teve problema na colheita deles por causa do clima, tá? E aí os nossos produtores não querem saber do mercado interno não, eles mandam para fora. Por isso que o preço fica alto aqui, eles não querem saber do povo brasileiro. O certo seria nós enviarmos os excedentes, mas não querem saber. Então o pessoal do agro é bem egoísta lá com a galera deles. É com a galera deles. O preço do café tal, não quer saber se o café está 20 e poucos reais, 30 e poucos reais. Tem país aí que está em guerra, que você vai ver, ela está quase que o mesmo preço que o Brasil, né? Isso, então você tem aí no mercado financeiro, o agro e a nossa mídia, que eu sempre falo aqui, reacionários. Você tem lá o Merval Pereira, o presidente da Academia Brasileira de Letras. Às vezes eles falam umas coisas ali, você não percebe, tá? Você não percebe, mas assim, eu fico de olho. Ele mandou uma aí na semana passada que o Trump falou que o Putin tava maluco. Aí o que ele fala? Ele vai mandar. Isso daí, o presidente dos Estados Unidos mandando uma letra dessa, falando um negócio desse. Se fosse um país lá, um presidente africano, tudo bem, mas não, é o presidente dos Estados Unidos. Não pode fazer isso, você vê? Para mim isso daí você vê como o cara é um reacionário, né? Eu vou fazer outro vídeo também para saber quantas apreensões de fuzis foram feitas no pessoal do MST. Você já viu a apreensão de fuzil no MST? Só apreendem fuzis com os amigos deles. E eles continuam nessa narrativa como se o MST fosse um grupo terrorista, entendeu? Você está vendo aí essas ligações? Daqui a pouco eles botam Comando Vermelho, PCC... se bem que o PCC não. O PCC é o lado mais empresarial. Presta atenção. Se lembra quando eu falei ali da máfia russa? Quem é que está entrando? Nós vamos vender nossas estatais, estão entrando para quê? Os contratos dos professores hoje, desculpa aí que eu perdi aquela linha lá que eu estava falando da minha mãe, são contratos precários. O cara trabalha 1 ano, 2 anos, não sabe se vai renovar o contrato, sabe? É um país que vai ficar sem a sua estrutura básica para nos manter colônia. E a nossa mídia, ela reforça isso. Todo dia vocês vão ver que ela fala das nossas estatais, que estão dando prejuízo. Vão falar de grupos, a Andréa Sadi hoje mandou vem cá, esse negócio tava no lance do MC Pose, né, com a esposa dele, me desculpa, eu não conheço o MC Pose, depois eu vou ver lá. Parece que a esposa dele também, o tal de Vivi, né? Aí eu tenho que me atualizar, mas aí disseram, não tinha um cara da Al-Qaeda aí envolvido nisso, André Sadinho? Não tinha um cara da Al-Qaeda? Sim, tem um cara da Al-Qaeda, viu? Então eles estão forçando isso para já tomar de vez eu nem digo que resto que tinha. Um dia nós já fomos um país mais soberano. Justamente caminha junto com a perda do nosso poder estatal, que é o Estado mínimo. O Estado vai ficando mínimo, as pessoas querem o Estado mínimo, aí ligam. Cadê a polícia? Não tem não, o Estado é mínimo. Cadê professor? Não tem não, o Estado é mínimo. Sabe? Então é o que o povo brasileiro às vezes uns fazem querendo entregar. Você vê o Eduardo Bolsonaro, você imagina, já pensou um deputado dos Estados Unidos vir aqui para o Brasil e fazer o que ele está fazendo? Isso é traição, gente. Sabe, você fica conspirando, mas olha só como eu falo da mídia da Globo, olha só. O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é exatamente o que a Marina Corina Machado, da Venezuela, faz.
Entendeu? É a mesma coisa. Eles querendo pegar o poder na Venezuela. E aí a Globo vai contra o Maduro, que está se resguardando disso, mas vão contra o Eduardo Bolsonaro, quando na verdade a história é a mesma. É a mesma coisa que a Marina Corina Machado faz lá de querer, pedindo para os Estados Unidos invadir a Venezuela. É a mesma coisa que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. Vocês estão percebendo como tem essa contradição que eles fazem? O que eles botam ali são de grupos de interesse, né? E agora eu lembrei aqui de uma outra coisa que é importante para esse tema, importante, que me fizeram uma pergunta no vídeo lá do Brasil Colônia, era quando o Brasil foi reconhecido a sua independência. Foi através do Tratado Paz e Aliança, tendo a Inglaterra como intermediador, o Brasil pagou por sua independência 2 milhões de libras esterlinas. O Brasil, em 1825, foi em agosto, e depois no Rio de Janeiro, em agosto de 1825, foi oficializado. Agora, olha só uma outra coisa interessante. O Brasil pagou para Portugal, e Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra. Por isso que a Inglaterra começou a pressionar contra o tráfico de escravos, porque a intenção desses caras aqui no Brasil era de manter a escravidão. Tá? Eles queriam manter a escravidão. Então, se você pode falar se teve alguma coisa, entre aspas, boa dos ingleses, foi a pressão contra a escravidão no Brasil. Teve a Lei Eusébio de Queiroz, essa Inglaterra já estava mandando. Nós, desde a nossa independência, nós não somos um Estado soberano. E olha só, o Dom Pedro I depois foi para Portugal. Ele foi para Portugal. Então, né, ele deixou aqui Dom Pedro II, na história linda, bonita. Aí ele foi lá para Portugal. Então, teoricamente, nós estávamos pagando para o cara que proclamou a nossa independência, tá? Olha o momento, viu? Então, e já os Estados Unidos, eles colocam lá, foi 4 de julho de 1776, eles assinaram a independência, né? O qual muitos brasileiros adoram isso, adoram a independência dos Estados Unidos. Mas quando você for ver, eu vou botar aí que eu estava fazendo a pesquisa, quando eles tiveram a independência dele reconhecida pelo mundo, né? Porque a independência é reconhecida para você fazer comércio, tá? Então ele está ali no negócio, nós não pagamos por nossa independência, foi em 1783. Então eles consideram o dia 4 de julho como um marco. O nosso marco é um marco de pagamento, tá? Quer dizer, ainda muita gente estava morrendo, como eu falei aí, teve a independência da Bahia, a batalha no Genipapo, o pau estava quebrando aí, né? A nossa marinha era representada pelo almirante Cochrane, então não era bem assim independência ou morte, né? Isso daí é até legal, deixa lá, tal, mas não foi, nós pagamos por isso, ficamos durante 2 milhões de libras esterlinas naquela época, era muita coisa, tá? Então isso daí é para você entender que tem muito a ver com a nossa soberania. Os Estados Unidos não pagou, saíram no pau, ficaram na porrada lá, quase 10 anos lá, saindo na pancada, para reconhecer a sua independência. E quando eu fui fazer essa pesquisa, estava lá, não pagamos. Não compramos por nossa independência, não foi comprada, tá? Então aqui, do Estado soberano, nós não temos tecnologia, nossa tecnologia é dependente, nós temos um sistema de dependência aqui. O nosso modelo macroeconômico que você vê aí de combustível, da energia elétrica que vai subir novamente, preço de alimento, colocado isso como cálculo, é ridículo. Se fosse feito esses cálculos aqui para medir a inflação aqui no Brasil, na Europa, a Europa estaria pior do que a gente,
porque eles tiveram o corte do gás russo, gente. Tá? Então, você vê aí, é ridículo, é patético, como eu já falei, essa política macroeconômica, e logo depois vem o teto de gastos. Então, isso é para não deixar um país ser soberano e manter esse país colonizado. Porque quem impôs isso aqui, esse sistema aí, foi o mercado foi lá de fora que foi implementado aqui, o teto de gastos, com o Michel Temer, tá? Então você não vai conseguir. O que o Fernando Haddad está tentando fazer aí, gente, do IOF? Ele está tentando, ele quer destilar cachaça sem álcool, tá? Cachaça sem álcool. Esse sistema macroeconômico que eu falei para vocês não admite a intervenção do Estado para nada, para nada. Inclusive Bolsa Família, pé de meia, todos esses incentivos do governo, eu tenho certeza que o Lula está querendo manter, mas ao mesmo tempo ele aceita um modelo que é contrário. Então não dá, o cara quer beber cachaça e não ficar bêbado. Esse é que é o grande desejo, eu quero beber cachaça e não ficar bêbado. Vou até colocar lá no título. Porque realmente não tem como você ser um país soberano. Então, para finalizar aqui, eu queria salientar que os vídeos aqui normalmente são entre 20 e 30 minutos, né? 6 horas da manhã, lembre-se disso, já deixa o like aí, compartilha com quem gosta do vídeo. Então, nós não temos uma tecnologia, nós dependemos tudo lá de fora para ser um país aqui que diz que tem eleição, que é uma democracia, né? Nós não somos um país laico, não somos um país laico, tá cheio de fundamentalista cristão no Brasil. Muitas igrejas fundamentalistas e que estão tomando conta do nosso Congresso Nacional. Então, desde o momento que você tem lá país laico, não admitir a intervenção da religião no Estado. E quando eu falo assim, funda de cristão, não estou me referindo a Jesus, não, porque eu tenho a minha religião, tá? Eu estou falando a quantidade de fundamentalistas religiosos que você tem no Ocidente. Tema para um próximo vídeo. Você tem aí uma camada nossa, você tem mais igrejas do que escola, mais igrejas do que universidade, tem igrejas que são maiores do que uma universidade, uma coisa absurda. Então você não tem um país, é impossível de você ter um país soberano dessa maneira, um país que não tem tecnologia. Nossas forças militares, muitos que foram a favor disso daí acontecer, tá? Se eu tivesse um filho, eu não ia estar feliz em ele servir as Forças Armadas, porque eu sou de esquerda e as Forças Armadas são contrários. São contra, eles são caçadores de comunistas, o inimigo é interno. Não é para defender o nosso país, isso daí deixa para os Estados Unidos que ele faz. Porque se tivesse uma invasão, alguma coisa nesse sentido aqui, aí eles iam nos chamar. Porque eles não dizem aí que tem um monte de comunista? Né? Inclusive até no debate lá do Jones Manuel com o Wilker Gazella, ele fala o comunismo domina as universidades. Ele cai em contradição lá, dizendo, vocês só têm 1% dos votos. Você vê, né? Como é que o cara, essa qualidade de pessoas aí que vai para o exército para fazer 10 flexões, ficou fazendo, é isso que eles fazem lá, tá? Ficar caçando comunista e fazer flexão. Exatamente, foi agora que eu sei de onde ele aprendeu isso tudo, onde ele foi devidamente doutrinado, tá? Então, para concluir aqui o vídeo, o Brasil é um país soberano? Não temos tecnologia, nós não mandamos no nosso mercado financeiro daqui, são ordens que vêm lá de fora, assim como a ordem de prender esses militares aí foi lá de fora,
tá? Não fica achando Alexandre de Moraes, nosso STF, daí foi uma ordem que veio lá de fora, né? O que acontece com o Eduardo Bolsonaro é a mesma coisa que acontece com a Maria Corina Machado, com o pessoal que está fora da Venezuela e fica mandando invadir a Venezuela, né? O Brasil não é um país laico, não é um país laico. Isso tudo daí, falar nisso, o presidencialismo, a tendência é perder mais poder para que a máfia entre aqui e tome conta das nossas estatais, como já está acontecendo na saúde, na educação e na segurança, tá? Tá aí o estado mínimo que você queria. Tá bom, pessoal? Então compartilhe o vídeo, deixa o like e pode fazer algum comentário aí. Muito obrigado.